Bom dia, é sexta-feira. Esta é a última edição desta semana da Cor do Dinheiro. O meu nome é Camilo Lourenço e, sem mais delongas, porque a agenda de hoje é horrivelmente longa, vamos para o programa de hoje. Para onde é que eu queria... Hoje encurtei aqui o período de ordem do dia, porque temos uma agenda muito preenchida. Mas eu quero pedir às pessoas, se não viram, que vejam o Mel Talks de ontem. O Mel Talks, como sabe, é uma parceria que eu fiz com os responsáveis do Movimento Europa Liberdade, o Jorge Marrão e o Paulo Carmona, para levarmos a cabo um conjunto de debates. Não são entrevistas propriamente ditas, são debates sobre a liberdade e, sobretudo, sobre a liberdade económica. Ontem fomos buscar uma senhora, uma senadora de jornalismo português, uma senhora com uma memória história fantástica e uma grande jornalista, que é a Maria João Avilés, e tivemos uma conversa com ela sobre o 25 de Abril, e sobretudo entre o 25 de Abril e o 11 de Março de 1975, que, como se recorda pelas crónicas que eu faço aqui regularmente, foi um dos dias negros da democracia portuguesa. Com uma leva de nacionalizações que deu cabo do pouco capital que Portugal tinha. Mas vale a pena ouvir, porque se não viu, vá ver. Sobretudo os mais novos, que não têm memória histórica daquela altura. Eu próprio, que já não era uma criança, não me recordava de alguns pormenores que a Maria João Avilés lembrou-lhe. Portanto, vale a pena ver aquilo. Faz uma diferença grande para aquilo que é a nossa cultura democrática, aquilo que é a nossa cultura política, e até para percebermos alguns protagonistas que nós conhecemos hoje na vida política portuguesa. Bom, quero pedir às pessoas, também antes de começar, duas coisas. Aqueles que não fizeram, que deem um salto à página de YouTube de A Cor do Dinheiro e que façam lá, carreguem no botão de subscrição, se faz favor. Porque, como disse, eu lhes tenho dito esta semana, para a semana vai haver novidades em relação à presença da Cor do Dinheiro no YouTube e, inclusive, alguns programas que, em primeiro lugar, vão parar ao próprio YouTube antes de pararem no Facebook, por razões que já também aqui divulguei. Então, sem mais delongas, vamos à agenda de hoje. E por onde é que eu vou começar, no período de ordem do dia? Por setor automóvel. O setor automóvel que tem um peso grande em Portugal, não digo apenas no setor de produção de componentes e fornecimento da indústria automóvel com algumas fábricas em Portugal, como é o caso da Auto Europa, como é o caso da PSA em Mangual, mas setor automóvel de revenda. A ACAP está muito preocupada com o que está a passar com o setor, é natural. A informação que tenho das marcas que conheço e com quem tenho conversado é de um mergulho muito grande nas vendas e a ACAP está a fazer pressão para que o setor se abra logo no início de maio. Julgo que a partir de 4 de maio. Não sei se vai ter sorte. E é bom dizer isto. E porquê? Porque nos últimos dias já tinha informação sobre isto técnica e agora confirmo também de forma empírica, as pessoas estão a sair de casa mais cedo do que deviam. E, inclusive, em alguns sítios já se nota aglomeração de gente. Aglomeração de crianças, inclusive, a brincar nos jardins e por aí adiante. Ora, isto não é bom sinal. Nós não sabemos ainda se... Ainda por mais está a ser feito de forma um bocado desordenada. Nós não sabemos ainda qual é o impacto que isto pode vir a ter. E como já percebeu pela conversa de ontem, em vários quadrantes, há pessoas a recomendarem, pessoas não são quaisquer pessoas, são médicos, nomeadamente médicos de saúde pública, a recomendarem ao Governo e ao Presidente da República que se renove o estado de emergência a partir de 2 de maio, que é quando termina este período que está em curso. Ora, eu não sou favorável às renovações do estado de emergência. Já não achei muita piada a este. Não sou porque é demasiado tempo privado das liberdades. Não sou porque a economia está completamente parada. Isto vai ser um desastre completo, como vamos ver a seguir. E não sou porque nós temos que começar a arranjar formas de conviver com este vírus, regressando à nossa vida normal. E também não sou porque isto priva as pessoas de liberdades e garantias e dá aos governos margem para fazer monumentais disparates. Nas últimas semanas, a tentativa de meter o Estado em tudo e mais alguma coisa, até no discurso isto se nota, chegou a um ponto inenarrável. Portanto, não quero renovações disto. Agora, para o setor automóvel e para os outros, se as pessoas não tiverem juízo nestes dias que faltam, pode ser que as coisas corram mal. Também acho que vale a pena pensar nisto.
Ponto seguinte, Angela Merkel. Eu ontem fiz aqui um elogio rasgado à senhora, vou voltar a fazê-lo, não só pela forma como ela condicionou o Conselho Europeu de ontem, e nós já vamos falar sobre isto aqui um bocadinho, mas por outra coisa. Eu vejo alguns canais estrangeiros, conheço muito melhor inglês do que conheço alemão, francês, espanhol, italiano e francês do que conheço alemão, mas percebo alguma coisa de alemão. Ontem estava a percorrer a Deutsche Welle e estava a ver outros canais de língua alemã, e embora não perceba aquilo com a fluência que percebo inglês, percebi algumas coisas de um certo discurso de Angela Merkel, salvo ver no Bundestag, o Parlamento Alemão. E Angela Merkel estava a dizer uma coisa que eu raramente ouvi nas últimas semanas a dirigentes europeus, que era que para ela os mais velhos, aqueles que estão a partir dos 80 anos, têm o mesmo valor do que têm as pessoas mais novas. Eu ouço muitas vezes dizer assim, e tal, para aqueles não há solução, vão mesmo morrer, e diabo 4, porque têm comorbilidades e afetados por uma doença destas, provavelmente o seu destino é a morte. E a senhora dizia uma coisa interessantíssima, eu não percebi muito bem, depois voltei a ouvir, depois fui tentar até perceber em jeito de tradução digital, para não cometer nenhum erro, e percebi depois o que é que ela queria dizer. Ela estava a explicar que aquelas pessoas que estão agora na terceira idade foram aquelas que fizeram a Alemanha. Está a ver? E, portanto, fizeram aquilo que é o mundo em que vive Angela Merkel e os alemães que estão vivos atualmente e estão na vida ativa. Ora, se eles fizeram a Alemanha, porquê é que os vamos deixar morrer? Nossa Senhora. Ainda não tinha ouvido uma coisa destas. Um grande 2 thumbs up para esta senhora. Ponto seguinte, eu já vou voltar a Angela Merkel daqui a bocadinho. O Ministério da Saúde, os ventiladores e o curso acelerado de mandarim. Há uma semana, eu estou num grupo fechado do WhatsApp, onde estão profissionais de várias áreas, nomeadamente médicos. Há uma semana, sensivelmente, um deles postou uma fotografia de um ventilador com caracteres em mandarim. E eu perguntei mesmo no grupo, olha, isto é fake. É fake? Pergunta. Ninguém me soube responder. E eu, por causa disso, evitei falar do assunto aqui. Qual é o meu espanto quando ontem, ao ver alguns jornais e ao ver televisão, dei conta de que afinal aquela história é verdadeira. Alguns dos ventiladores comprados à China vêm com inscrições em mandarim. Você está surpreendido? Eu não estou. E não estou porquê? Eu ando por África, em vários países, inclusive aquele onde eu cresci, Moçambique. Em alguns hospitais que eu visito, e eu um dia hei de explicar porque é que conheço tão bem a realidade da saúde nestes países, em alguns hospitais que eu visito, deparo-me com máquinas com inscrições em mandarim. Mas, em algumas unidades hospitalares, as próprias indicações que aparecem, construídas naturalmente por quem está daquele lado, aparecem em mandarim. Deixa-me lá tirar aqui o som à televisão, que isto me está a irritar. Aparecem em mandarim. Isto diz bem do descuido com que os exportadores chineses, mas também as autoridades chinesas, encaram estes assuntos. Neste caso concreto é grave. É extremamente grave. Porque ontem, quando foi questionado sobre isto, o Secretário de Estado Salles, o Secretário de Estado da Saúde, diz que, se for preciso fazer formação para eles lidarem com aquelas máquinas, espera. Então, a gente não tem tempo para formar pessoas para lidarem com um determinado tipo de ventiladores. Não é uma coisa qualquer, é uma coisa que me espanta em Portugal. Às vezes a malta fala, faltam ventiladores. Não vejo as perguntas. Olha, estão a formar pessoas para trabalhar com ventiladores? É que há ventiladores e ventiladores, não é? Bom, então o pessoal não tem tempo para estar a formar pessoas para lidarem com ventiladores. E agora vamos fazer um crash course de mandarim para se perceber qual é o botãozinho que se vai utilizar e qual é aquele que não se deve utilizar? Isto faz-me impressão. Já agora, isto fica ao cuidado do Dr. Centeno, que andou a segurar despesa na saúde durante tanto tempo. Nós, nas zonas de cuidados intensivos, temos falta de investimento. Para agora darmos a correr a comprar isto e a gastar torto e direito e, pelos vistos, gastar mal. Isto fica um aviso. E fica um aviso para o anterior ministro e para a atual ministra que deixaram o ministro das Finanças fazer os cortes que fez
na área da saúde. Não me venham com tangas que aumentámos o valor absoluto. Não é isso. Vai ver o peso da despesa da saúde em porcentagem do PIB. E depois conversamos sobre o assunto. Ok? Mais as cativações, mais os atrasos nos pagamentos da saúde. Já agora é só uma coisa. A saúde já pagou, o Governo já pagou, o Estado já pagou o que deve na área da saúde a fornecedores. Só mais um pormenor. Já pagou o que deve a outras empresas? Antes de estar aqui a falar em fundos de recuperação e o Diabo 4? Que eu saiba, não. Bom, vamos então à agenda de hoje, que é muitíssimo longa. Primeiro ponto. A economia. Dizia ontem Christine Lagarde, a Barbie de serviço no BCE. Christine dizia que avisou os líderes dos 27 países da União Europeia que a economia europeia pode cair até 10 mais 5. 15% este ano. E diz ela que os primeiros indicadores mostram, sobretudo em abril, mostram que o mergulho da atividade económica foi tal e o que se prevê para os próximos meses tem uma dimensão tal que a queda pode ser à volta dos 15%. É de saudar este realismo de Christine Lagarde. Porque os bancos centrais de alguns países, inclusive é de Portugal, o FMI, para mim, foram demasiado simpáticos nas previsões que já fizeram. Porque a dimensão da queda é tal, e agora é que começamos a perceber isso em alguns setores, e porque o que se prevê para os próximos meses é tão mau que é difícil conseguirmos ter alguma recuperação que consiga colocar estes valores abaixo dos 2 dígitos. Isto significa o quê? Não é que para nós é mau de forma direta apenas. É que para nós é mau porque a maior parte dos países com quem nós fazemos comércio e com quem temos este trânsito muito grande de turismo é com os países europeus, onde estão centrados praticamente mais de 73% daquilo que é o nosso mercado, em termos de exportações. Onde é que eu quero chegar? É muito cedo, e eu vou fazer este alerta, é muito cedo ainda para termos uma dimensão muito precisa do que pode suceder com Portugal. Mas eu começo a acreditar que aqueles 8% de previsão de quebra do PIB são uma brincadeira. E eu espero estar enganado, porque as consequências desta brincadeira vão ser grandes, algumas delas já estão a manifestar, mas já lá vamos. Segundo ponto. Eu não para de me surpreender a camarada, a vozinha Graça Freitas. Não para de me surpreender. Eu gostava um dia de chegar aqui e dizer que não para de me surpreender. Já agora, para você perceber que eu não aldrabei há bocadinho, cá estão esta é a fotografia que eu recebi no grupo fechado do WhatsApp há cerca de uma semana sobre os caracteres chineses no ventilador. Mas a nossa avózinha da DGS não para de surpreender e é pela negativa. Porque o que a senhora vem dizer ontem é que não há qualquer problema em fazer a sessão de 25 de Abril na Assembleia da República, com aquelas 100 ou 130 pessoas, não sei das quantas, porque eu tenho aqui, talvez eu apanhava aqui um print screen do que ela disse, mas enfim, vai demorar algum tempo. Porque o edifício é grande, porque a cubicagem é muito grande e porque o espaço dá perfeitamente para as pessoas se acomodarem. É lindo. Eu, quando ouvi ontem a senhora, a primeira coisa que pensei foi assim: vou pedir ao Governo para abrir os estádios aos jogos de futebol. Eu gosto de futebol, gosto de ir aos estádios e, portanto, vou pedir ao Governo para abrir. Porque, para uma coisa, também é grande, não é? Os estádios são grandes. Tem uma cubicagem do caraças, não é? Circular ali até. Que é coisa que não circula na Assembleia da República. O cheiro lá deve ser insuportável. Mas não é por outras razões. Mas pronto. Se eu vou levar este argumento da doutora Graça Freitas a sério, o mínimo que posso pedir é para deixem-me abrir os estádios e ir aos futebol. É para marquem assim, olha, 2 metros. Não há nesta fila, há naquela. 2 lugares. Percebem? Que é para dar alguma emoção ao futebol. O futebol sem gente no estádio não tem piada nenhuma. E nós vamos ter que retomar a liga. Primeiro. A segunda é dizer à doutora Graça Freitas, à avózinha, que quando vierem impor restrições nas próximas semanas, eu vou mandá-los dar uma volta ao Bilhar Grande. A mim apetece-me ir a Fátima. Pode ser no dia 13, não pode não ser dia 13 de maio. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Gostava de ir a Fátima. A última vez que estive lá no evento da Fidelidade, da seguradora, em que estava a falar aos agentes, quase tentei tirar um bocadinho do meu tempo para ir ao santuário, que eu gosto bastante. Infelizmente, começou a cair uma carga de água monumental e acabei por não ir. E daí para mim a pensar assim, voltarei aqui um dia destes. Entretanto veio o confinamento.
Ora bem, pelos vistos, se é esta a argumentação da doutora Graça Freitas, eu não tenho qualquer justificação para não pedir ao Governo, não montem lá um aparato policial no dia 13 de maio e deixem as pessoas ir. Com aquela salvaguarda, metam lá os polícias e tal, os seguranças, meus senhores, não entra agora, entra depois, tem uma fila e tal, mantenham espaço. Vale a pena, não é? Imagina o Santuário de Fátima. Aquilo é um planalto, só para lá uma ventania do caraças, não é? Aquilo, não há problema nenhum, não há risco nenhum. Bom, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar é mostrar que a doutora Graça Freitas não tem 2 dedos de testa. Percebe? Ela pode ser muito boa como médica lá dentro da DGS. Como líder da DGS é um 0 à esquerda. Percebe? Esta senhora não devia lá estar. E eu estava à espera do final desta história para pedir a demissão da senhora. Mas não vou esperar, porque acho que o que ela disse ontem é tão grave, é tão estúpido, que ela merece que eu peça a demissão dela agora. E vou-lhe dizer porquê mais. Porque a sensação que fica é que a doutora Graça Freitas está a fazer fretes. Fretes, sabe o que é um frete político? Bom, há outras expressões para designar isto. Menos simpáticas. Eu vou ficar por aqui. A doutora Graça Freitas está a fazer um frete ao Ministério da Saúde e ao Dr. António Costa, Primeiro-Ministro. Não é aceitável. Ela não tinha que se meter naquela história. Meteu-se como a Ministra da Saúde. E ela tinha que, inclusive, se vai meter, devia dizer assim, meus senhores, se nós estamos a pedir às pessoas para não aglomerarem gente, não se aglomerem. E já agora uma coisa, aqueles que dizem assim, mas o Parlamento continua a trabalhar. Pois continua. Mas agora explique-me só uma coisa. É necessário o Parlamento trabalhar, fisicamente? Os deputados não podem estar em casa como nós estamos, como eu estou aqui a fazer este programa? Podem, não podem? Ou há alguma obrigação dos deputados estarem ali fisicamente para decidir coisas? Não vale a pena. A Assembleia da República monta um sistema de teleconferência com os deputados. Até não é preciso ser 15, 20, 30, 40, 50, 100. Os deputados todos, eles decidam, votem eletronicamente. É difícil fazer isto. Não é difícil fazer isto. Porque não venham com estas justificações. A melhor explicação para isto que eu encontrei é a da Maria João Avilés ontem. Porque, a certa altura, quando eu lhe coloco esta questão, ela diz-me assim, a sensação que eu tenho é que António Costa terá dito a Marcelo que precisava desta cena do 25 de Abril, mais a cena do 1º de Maio, que é para manter a ponte com a esquerda. Eu quero que ele se dane, se for isto. Ele e a extrema-esquerda. Porque não vou sacrificar eu critérios de segurança na saúde porque dá jeito politicamente à A, B ou C. Que é aquilo que a doutora Graça Freitas está a fazer quando se mete na história da Assembleia da República e quando se mete na história de que não há problema nenhum se aquilo suceder ou se for feito. Isto é uma estupidez. By Graça Freitas. Bom, ponto seguinte. A Cimeira Europeia de ontem. A célebre Cimeira. Olha, para já, devo dizer que correu melhor do que estava à espera. E ainda bem. Eu tinha-lhe dito aqui ontem. A Europa vai acabar por chegar a uma conclusão. E chegou. Mas é bom não atirarem já os foguetinhos. Ficou muita coisa aberta. Então vamos lá ver. Fundo de recuperação. Sim, check. Cortesia. Obrigado, Angela. Vou voltar a dizer. Obrigado, Angela. Ok? Só para chatear os fofinhos. Fofinhos nem sabem que comeriam 0 se não fosse a Merkel há 10 anos. Mas pronto. Fundo de recuperação. Check. Sim, senhor. Quanto? Não se sabe. Vai ser 1 bilhão? Não sei. Vai ser 1,5 bilhão, como querem alguns países, nomeadamente o Sul, a Espanha, que foi quem apareceu com a ideia na segunda-feira? Não sabemos. Mas é uma batelada de massa. Serve. A questão é, afinal, é 1 bilhão? 1,5 bilhão. Faz diferença. Ainda não sabemos. Mas pronto. O Dr. António Costa já correu a dizer que, bom, não é uma fisga. Vamos ver se é uma pressão de ar ou se é uma bazuca. Eu acho que a comparação está bem feita. Mas mais do que a comparação é outra coisa que é importante ver aqui. Isto vai ser um fundo autónomo? Ou a massa vai aparecer no âmbito do orçamento europeu? Não sabemos. Sabemos que no dia 6 de maio vai haver uma reunião para começar a tornar isto do ponto de vista da Comissão, porque foi a Comissão que foi mandatada para fazer isto. A Comissão, como sabe, é o Governo da Europa. Uma comparação um bocado mal parida, mas é o Governo da Europa. Mas a verdade é que esta Cimeira pariu muito boas intenções, não é? Para já são apenas boas intenções. Tem que se esperar para dia 6 de maio para perceber o que é que vai começar a sair dali. Mas vamos ter que esperar mais uns meses para perceber a forma como esse fundo vai assumir e os critérios de atribuição da massa, que é aquilo que não ficou decidido ontem.
E como você sabe, às vezes o diabo está nos pormenores. E este é um grande por maior, nem sequer é pormenor. Primeiro ponto. O segundo tem a ver com, afinal, que massa é aquela? É dinheiro que vai ser atirado do helicóptero. Ontem, como eu lhe disse, o Dr. António Costa só olhava para o céu à procura do helicóptero que ia deitar aquela massa. Não apareceu. Mas voltemos à conversa. Isto vai ser um helicóptero a tirar massa ou vai entrar depois na dívida dos Estados? Ui, aqui é que a conversa ontem não correu tão bem. Porque há Estados, olha, gente insuspeita, não é só a Holanda, a Suécia. Vou-lhe dar um conselho, estou sempre. Veja sempre a imprensa estrangeira quando estas coisas acontecem na Europa, ok? Costumam ser menos distraídos que alguma imprensa portuguesa. Alguma, eu não disse toda. Holanda, Finlândia, Suécia, Áustria, além da Alemanha, preocupados com algumas coisas. E estes países, veja só em que companhia que a gente está. Normalmente países com governos de esquerda. E a malta tem a dizer, são os fascistas, os gajos de direita. Qual que? Vai ver que alguns destes governos têm lá gente de esquerda, ok? Que estão a pôr restrições à forma como se vai distribuir a massa. E se faz coronabonds, se não se faz coronabonds. Voltemos à história. Esta massa vai ser entregue e depois a fundo perdido, e a malta não precisa de se preocupar, estilo fundos europeus de 80 e 90. E pá, eu Deus queira que não, percebe? Sabe porquê? Porque é a melhor forma dos governos em Portugal e outros países desbaratarem a massa toda. Mas como os países do Sul estão à rasca, desculpa-me a expressão, porque sabem que vão à bancarrota se não tiverem ajudas, andam a fazer pressão para ter isto a fundo perdido. Bom, parece que ontem no Conselho Europeu surgiu uma ideia de, bem, uma parte vai ser a fundo perdido, outra parte vai ser para devolver. Vamos ver se vai ser assim. Eu só vou deixar aqui um pedido. Se uma parte for para dar a fundo perdido, que se ponha lá condicionalismos. Estilo, os países não podem gastar isto em aeroportos, em TGVs, em pontes, em autoestradas e coisas do género. E rotundas. Os países têm que gastar isto em X, Y e Z. E que isto seja fiscalizado. Porque senão vai ser um regabof em Portugal, em Espanha, na Grécia e em Itália. Percebe? Não tenha dúvidas. Em França também. Também não tenha dúvidas. Tá? Porque é para não dizer que a gente fala só mal de Portugal. Ok? Portanto, estas coisas estão por definir. E ainda nós não sabemos como é que isto vai ser. Ao contrário da felicidade que o Dr. Costa tinha ontem. Eu compreendo, ele tinha saído da cimeira, viu aquela massa toda, os olhinhos começaram a ficar cheios de euros, não é? Calma, Dr. Costa, calma. Isto não é assim tão fácil como o senhor pensa. Como o senhor pensa. Ponto seguinte. Sim, agradeçam à menina Merkel. Porque ela foi aquela que desbloqueou isto nos últimos dias, inclusive em conversas preliminares com o Sánchez. Não, o Costa não esteve lá. Com o Conte. Com o Macron. E com quem mais? E com o Mark Rutte, da Holanda. Foi a Merkel. E foi a Merkel que disse, inclusive, os fundos vão ser levantados com garantia da Comissão Europeia. Está a ver isto? Eu acho que a senhora vai... Façam uma estátua à Merkel, pá. Em vez de andarem a fazer estátuas e pôr nuas nomes de malucos em Portugal, inclusive malucos revolucionários, não é? Que só haviam esquerda por todo o lado, façam uma estátua à Merkel. Deem-lhe um nome de uma avenida, uma brutal avenida em Portugal. Deem um nome deste à senhora. Avenida Angela Merkel. Hã? Dá jeito. Ela é uma europeia de 7 costados, percebe? Ela que andou a salvar a Europa. Não foram outros, foi ela. Façam uma homenagem à senhora. Façam um cordão, olha. Fazem cordões em Portugal e manifestos por porra nenhuma. Façam um cordão civilizacional e façam uma manifa a agradecer a Angela Merkel. Bom, fofinhos, é para vocês. Atenção, mais um pormenor, que é por maior. Este fundo de recuperação não vai chegar já. Vai chegar em 2021. Portanto, é bom que a malta, naqueles 1.500 mil milhões de euros que já estão acordados, que o Conselho Europeu aprovou, aquilo que o Eurogrupo tinha decidido, usem bem esta massa, enquanto não vem a outra. Ok? Porque nós vamos precisar nos próximos meses. A economia está num estado tal que a gente vai precisar disto urgentemente e bem aplicado. Que não sei se é aquilo que o Governo está a fazer. Porque já percebeu que pouco dinheiro chegou às empresas. Eu vou-lhe explicar. O Governo não tem dinheiro.
O Estado não tem dinheiro. Então pôs os bancos a fazer de pronto-socorro. Qual é o drama? Os bancos estão a olhar para a conta e dizer, porra, espera aí, meu, nós saímos desta marmelada nos últimos 10 anos com um custo brutal e agora vamos meter noutra. Então, é óbvio que estão a fazer isso. Eu também faria se estivesse no lugar deles. O governo depois meteu as sociedades de garantia mútua. E as sociedades de garantia mútua são tão exigentes quanto os bancos. Está a perceber isto? É eleitoralismo. Está a ver? Ai, já temos umas soluções. Não tem nada. E tiraram para cima dos outros. Está a ver? Bom, vou-te explicar isto melhor para a semana. Já lá vamos. Como é que Portugal sai da cimeira? Sai com esta esperança que vem aí em massa. Calma. Isto não é assim tão fácil. Ok? Não é assim tão fácil. Bem, ponto seguinte. Isto está tão feio que um estudo do Rei Group, ontem, veio dizer que 1 em cada 5 empresas já não vai contratar gente em 2020. Ouviu bem? 1 em cada 5. Diga uma coisa. Quando as empresas começam a dizer que não vão contratar, isso quer dizer o quê? Que vão vender bem? Que vão ter um volume de negócio do caraças? Não. Quer dizer que não vão investir. Isto é um dos indicadores mais sérios para os quais o governo devia estar a olhar. E sim, estou mesmo a ver aí desse lado. Quem tem empresas e sabe o que a vida custa, ao contrário dos ministros que nunca tiveram experiência nenhuma empresarial, nunca foram gestores, eu vou dizer o seguinte. Eu acho que isto vai chegar tudo demasiado tarde. Em Portugal e na Europa. E vou-lhe dizer mais. Há empresas que vão fechar graças à lentidão com que estas coisas estão a ser decididas. Eu tenho informação de alguns setores da economia onde se acabou o cash na caixa das empresas. Percebe? Portanto, nas próximas semanas, you expect the worst. Quer dizer, espere o pior. Mais layoffs e mais fecho de empresas que equivale a desemprego. Estamos a perder muito tempo para apoiar as empresas. Quer saber mais uma? Nos últimos dias, mais 1.500 empresas já estão no layoff. Quer dizer que aquele número que anda para aí a ser divulgado de gente em layoff, quer dizer, gente que perdeu 30% do seu salário, upa. Está a ver? É este o estado em que nós estamos. E há gente que ainda está a pensar que pode prolongar o estado de emergência. Não pode. É um crime. Portanto, é bom que a gente se porte bem. Nós, cidadãos, não andemos para aí fazer disparates na rua. Por falar em estado de emergência, eu hoje vou fazer uma entrevista ao André Dias. É uma pessoa que tem publicado opiniões completamente divergentes sobre a história da pandemia. Vou fazê-la. Deve ser por volta das 15 horas. Vai ser uma entrevista que vale a pena ver. Vai dizer coisas muito chatas. Ok? E eu vou ter a preocupação de enviá-la ao Presidente da República, que é para ele ver. Antes de tomar próximas decisões. Bom, já temos quase 26 minutos. Só um pormenor. Você recorda-se no início da semana passada, perdão, alguém dizia, então o Governo, olha, baixem lá a taxa do IVA das máscaras, do gel e não sei das quantas. Que é 23%, queria-se baixar para 6%. O Mendonça Mendes, o secretário de Estado, o Falinhas Mansas número 2, veio logo dizer, não, a decisão não é nossa, não se pode fazer na União Europeia. Afinal, pode-se fazer. A União Europeia já decidiu. Explique-me só uma coisa. Porquê que este rapaz, que normalmente faz tudo e mais alguma coisa na área fiscal, não se preocupou logo em dizer assim, meus senhores, nós vamos pedir à Comissão Europeia para nos isentar isto. Ou então para permitir esta baixa. Não, foi lá, não se pode fazer, é a Comissão Europeia. Claro, dá-lhe jeito, não é? Para os cofres do Estado, 23%, em vez dos 6%. Afinal, é possível. Isto faz impressão, percebe? Faz impressão. A leviandade com que se trata estas coisas, às vezes. E eu prefiro não dizer mais. Hotéis. Parece que vão reabrir em julho e em setembro. Eu não queria estar na pele dos hoteleiros. Isto vai ser uma razia monumental. Acho que estão a cometer um erro. O setor todo. Ainda não vi, já fiz perguntas. Ainda não vi o setor estar já a preparar um plano para quando isto abrandar. Querem um argumento bom? Portugal foi dos países onde isto não correu mal.
Isto é capaz de soar bem do lado daquele lado. Já agora, estão preocupados já em montar sistemas de certificação? Este hotel está limpo? Estão? Já formaram uma malta? Para lidar com... Pá, desinfeta as mãos toda a hora. Vai lavar as mãos não sei o quê. Não toques diabo 4. Andarem com máscaras. Já formaram uma malta? É isto que devia estar a ser feito agora. Que é para não corrermos atrás do prejuízo a seguir. O último ponto para a malta do alojamento local que me tem colocado muitas questões nas últimas semanas. Epá, você não acha que isto acabou? Não. Não acha, é o contrário. É óbvio que quem pediu dinheiro ao banco para comprar casas e pôr no alojamento local deve estar um bocado à rasca. Mas não é isso. Espera aí. Se você está a dizer às pessoas que vão viver em distanciamento social nos próximos meses, qual é o melhor sítio para estar? É o alojamento local. Você tem lá meus amigos só, ou então a namorada, ou o namorado, ou os filhos, ou então a famíliazinha fechada. O melhor sítio para se proteger é o alojamento local. Oh pessoal, usem lá isso para fazer publicidade. Parem de se queixar. Ok? Que é uma coisa muito portuguesa. Parem de se queixar. Usem a cabeça. Comecem a divulgar o alojamento local nestes países como "This is the safest fucking place for you to spend your vacations." Olha, dá uma chamada do caraças, não é? Aproveita. Eu acho que é isso que a gente devia estar a fazer já. O turismo é das atividades mais volúveis e afetadas por estas coisas. Não há necessidade de dizermos que isto vai ficar negro. Por contrário, daqui a um ano ninguém se lembra dessa marmelada. Vai ver. O ponto é este. É que precisa começar a parar isto agora. E ter esperança e ter futuro. E com com esta mensagem de esperança vamos despedir das 7.600 pessoas. Um dia destes vamos bater o recorde. Nós chegámos uma vez a 7.900 pessoas. 7.600 pessoas em direto. Quero agradecer a vossa paciência. Pedir a estas pessoas que estão a ver mais as outras que, duas coisas, vão ao YouTube fazer a subscrição e no que se respeita ao Facebook, olha, pedir aquilo que peçam, colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não vem mais sítio nenhum. Atenção à entrevista das 15 horas. Muito obrigado. Com licença, segunda-feira às 8 da manhã estará aqui a levar comigo. Fique bem.